Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abre, Senhor, nossos lábios e a nossa boca anunciará os vossos louvores. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia a todos, né? Eu não sei se você vai me encontrar durante a noite ou durante a tarde ou pela manhã, mas que a paz esteja com todos vocês. É uma alegria participar desse momento de formação e eu fui encarregada de estar falando para vocês sobre os sacramentos da igreja. Então, no primeiro momento, nós precisamos crer que estamos falando para cristãos católicos, né? E enquanto cristãos católicos, nós recebemos como missão do nascer ao pôr do sol da nossa vida, sermos marcados pelos sacramentos. Na verdade, o que podemos simplificar sobre o que é um sacramento? Sacramentos são sinais visíveis da graça invisível de Deus. Por que sinal visível? Porque todo sacramento é acompanhado ou da água benta, ou do óleo, né? Ou de uma vela, ou do sal exorcizado. Então, existe os sinais visíveis, a presença do sacerdote ou do seu representante. Então, os sacramentos nos acompanham do nascimento até o final da nossa vida, né? Eles são 7 e todos foram instituídos por Jesus Cristo. É outra coisa linda, né? Todos estão lá na palavra de Deus. Existem as citações nos evangelhos da instituição dos sacramentos a partir de Jesus Cristo, né? Então, o Velho Testamento não se vivia o sacramento. O sacramento foi instituído com a igreja, fundada em Pentecostes, né? Por toda uma formação que os discípulos receberam de Jesus. Então, eles vêm para nos fortalecer, para nos santificar, para nos esclarecer. Precisamos entender que, por natureza, nós somos pessoas, somos seres social. Nós nascemos para conviver. Ninguém nasceu para ser sozinho. Talvez a gente até goste um pouco da solidão, né? Em algum tempo da nossa vida, diante de um cansaço, de um estresse, mas não nascemos para ser só. Em todas as fases da nossa vida, ao nascer, precisa-se de alguém para ajudar quem está tendo parto. E para morrer precisa de alguém, né? Para ajudar a ser enterrado. Então, em todas as fases, nós somos seres sociais, né? E aí, nós precisamos das pessoas que nos ajudem fisicamente e espiritualmente também, né? E aí a gente vai entender que todos os sacramentos da nossa igreja, deixados por Jesus Cristo e confiados aos apóstolos, nos leva a isso, a uma sadia convivência, né? Os sacramentos nós vamos entender e confirmar nesses dias são 7, né? E eles se dividem em 3 grupos. O primeiro grupo dos sacramentos, chamado de sacramentos iniciais, porque é dado, né, como introdução da nossa igreja, o batismo, o crisma e a Eucaristia. Fica esse primeiro momento, a introdução para
amadurecermos na nossa fé, né? São os primeiros alimentos da nossa fé. Depois, outra divisão dos sacramentos. Então, a primeira são sacramentos de iniciação. O batismo, o crisma e a Eucaristia. O segundo grupo fica para a gente refletir sobre sacramento de serviço e de missão. À medida que a gente amadurece, cresce e amadurece, nós precisamos descobrir a nossa missão. Somos vocacionados ao matrimônio ou somos vocacionados a uma vida consagrada, a um celibatário, ao sacerdócio, né? E durante toda a vida fica a terceira parte dos sacramentos, que é o sacramento de cura. É reconhecido como sacramento de cura. É o sacramento da unção dos enfermos, que ele pode ser dado em qualquer fase da nossa vida. A proposta é nos fazer comungar com o Senhor, seja para viver ou para morrer, né? Não é para receber sacramento da unção só quando a pessoa está nas últimas, não. Nós vamos entender um pouquinho melhor. E o sacramento da penitência, também a partir da maturidade, né? Reconhecida a razão da consciência a partir dos 7 anos, que a gente começa a ter, a criança começa a ter curiosidade para fazer a primeira Eucaristia. Ali também vai ser trabalhado o sacramento da penitência. E é bonito pensar que eles nos acompanharão a vida toda, né? Todos os sacramentos estarão nos acompanhando como suporte espiritual, né? Então, vamos entender também que alguns sacramentos eles são chamados de caráter indelével. O que significa isso? Você recebe uma vez só. Então, o batismo, o crisma, o sacramento do matrimônio e da ordem recebe-se uma vez só, né? Pode acontecer que a pessoa, no sacramento do matrimônio, quando fica viúva ou quando o casamento é reconhecido pelo tribunal eclesiástico da igreja como nulo, a pessoa pode vir a contrair ou receber novamente o sacramento do matrimônio. Mas são casos raros, né, que a igreja investiga para admitir que ali não houve validade, né? Então, vamos seguindo, né? Então, o sacramento do batismo, do crisma, do matrimônio e da ordem são sacramentos que a gente recebe uma vez só, né? O da ordem também, em raríssimos casos, o padre pode pedir dispensa desse sacramento. E em raríssimos casos, eles recebem depois de todo analisado o quadro, né, da situação. Por quê? Porque houve uma preparação antes, uma preparação bem criteriosa, para que não aconteça isso, né? É o caso de criança também, quando a criança ou mesmo adulto está em caso de morte e ainda não recebeu o batismo, pode-se fazer um batismo de urgência no hospital ou mesmo em casa. Mas caso a criança ou o adulto que desejou o batismo venha se fortalecer, né, aquele batismo não foi para a morte, foi um caso de segurança, de viabilidade da pessoa se integrar na igreja, né, como cristão. Mas caso ela venha a sobreviver, ela pode atualizar o batismo, né? Eu tenho um netinho que foi batizado na igreja, no hospital, correndo risco de vida. E depois o mesmo padre que pôde, com a graça de Deus, batizá-lo no UTI, o batizou depois na pia batismal na igreja. E aí ele conta para os outros que estavam lá também celebrando, né? Que ali estava acontecendo uma atualização, de uma confirmação do batismo. O batismo já tinha acontecido, né? Agora, a Eucaristia, a penitência e a unção dos enfermos são sacramentos que eu posso receber mais de uma vez, né?
Então, para cada sacramento há ritos próprios e há ações litúrgicas próprias, né? Não esquecendo jamais que os sacramentos são ações de Cristo através da igreja. E aí, entender que quem perdoa o pecado, quem consagra o pão e o vinho, quem une um casal em matrimônio, quem faz o envio de um sacerdote, quem confirma um batizado ou um crismando, quem traz a cura, quem celebra a unção dos enfermos, é Cristo, através da mão dos seus representantes. Então, que efeitos cada sacramento produz em nós? Nós poderíamos perguntar, né? Então, é onde que a gente vai refletir um pouquinho sobre cada sacramento, né? Quais são os efeitos desses sacramentos na nossa vida? O sacramento do batismo, nós somos libertos do pecado original e agregados a Cristo e a sua igreja. Então, o batismo é a porta de entrada, ele é conhecido como a porta de entrada para todos os outros sacramentos. É o mergulhar na morte de Cristo para ressuscitarmos com ele. Então, aquele que crê, nenhuma explicação é necessária. Mas para quem não crê, nenhuma explicação será suficiente. Então, para viver os sacramentos, nós vamos precisar de fé, né? Assim como a gente celebra a data do nascimento, como o dia que nós nascemos para a vida, nós precisamos celebrar também a data do batismo, como aquele dia que nós nascemos para a vida com Deus. E às vezes alguém pergunta, né, por que batizar? Porque a história afirma que, por egoísmo e orgulho, o homem quebrou uma aliança de fidelidade com o Senhor. E aí, pelo batismo, nós somos devolvidos a Deus, que sempre nos acolhe. E quando estamos preparando como padrinhos, né, seja para o batismo, seja para o crisma, nós fazemos uma celebração da luz, né? O do batismo não é, mas é parecido, onde nós fazemos uma oração onde rezamos o credo e várias vezes nos é perguntado se a gente crê, né? Ali representando as crianças e depois sendo referência para os crismandos. Eu acredito que a gente podia fazer curso até para padrinho de casamento também, né? Para ser referência para aqueles que nos pediram como padrinhos. Então, para quem crê, nenhuma explicação é necessária. A gente crê é fé, né? E fé é acreditar naquilo que eu ainda não vi. Então, para quem crê, nenhuma explicação será necessária. E para quem não crê, nenhuma explicação será suficiente. Então, para receber os sacramentos, é necessário fé, né? Num Deus que os deixou. Os sacramentos, para atuarem em nossa vida, não basta o rito da igreja, né? Precisamos da fé. Sem fé, a palavra de Deus vai dizer lá na carta aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque para agradar a Deus, está lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, para se chegar a Ele, é preciso crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam, né? Então é muito bonito a gente pensar que os sacramentos vão é como um adubo espiritual, né? Para fecundar o nosso coração, fertilizar a nossa vida. Então, é preciso ficar claro que não basta receber o batismo para vivermos, para dizer que somos salvos. Nós somos integrados na igreja, mas precisa ir além, né, do rito. Exige de cada um de nós, à medida que amadurecemos, uma eterna vigilância contra tudo aquilo que nos desvia da verdade, que é Jesus. Então, por isso que os padrinhos são tão importantes e os pais, né, quando leva a criança ao batismo, porque eles são responsáveis da formação
espiritual para aquela criança vencer, né? Superar todos os desafios do mundo e perseverar em Deus. Quando Jesus termina o Sermão da Montanha, ele dá diversos conselhos. E entre os conselhos que ele dá, tem um que ele diz assim, lá em Mateus 7, 21 e seguintes. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Muitos dirão no dia do encontro com o Senhor, Senhor, nós pregamos em teu nome, nós fomos pessoas boas, nós demos esmola, né? Nós ajudamos os nossos pais, nós nunca passamos ninguém para trás, né? E nós corremos o risco de ouvir do Senhor, eu não te conheço. Então, significa para nós hoje que os sacramentos nos ajudam a ter um encontro um dia eterno com o Senhor. Mas não basta o sacramento. É preciso uma vigilância e uma eterna conversão, né? Voltar para o Senhor constantemente. E a igreja oferece e incentiva o batismo à criança, mesmo sem o uso da sua razão. Porque é um presente. E o presente, quanto mais cedo for dado, melhor é para aquele que o recebe. Então, mesmo sem uso da razão, a igreja crê que quanto mais cedo for batizado, essa criança está sustentada pela graça de Deus e pela família, né? Então, desde o batismo, nós já recebemos o caráter, né? De sermos a bênção, o dom de sermos evangelizadores e anunciadores do Evangelho. Pelo batismo, somos continuadores da obra missionária de Jesus. Eu quero deixar bem claro que aqui eu estarei dando pistas sobre os sacramentos, né? Porque, na verdade, isso provoca em nós um redemoinho de perguntas e de questionamentos, de indagações. Então, no final, eu deixarei alguns livros como referência, tá? Porque o tempo não vai permitir. Então, o segundo sacramento, que muitas vezes não é o segundo que eu recebo, é o terceiro, mas em toda a ordem literária que a gente vai estudar sacramento, ele vem em segundo lugar, que é o crisma, né? Porque nele nós somos chamados à maturidade da fé. O que é o crisma? O crisma é a confirmação da nossa fé. Se no batismo os pais e padrinhos foram pedi-lo para nós, no crisma eu me apresento com a ajuda dos pais e dos padrinhos também a dizer eu quero permanecer nessa igreja, eu creio nessa igreja. Então a função do crisma é provocar uma confirmação, uma maturidade, né? E aí também um envio já de começo de trabalho de catequese, né? Os crismandos são chamados a abraçar a missão da igreja como evangelizadores nas várias frentes de trabalho, né? Então, padrinhos precisam ser católicos, próximos aos afilhados. Para quê? Para dar apoio, para dar sustento, né? Porque sem esse sustento, essa estrutura à nossa volta de exemplos, de referência, fica muito difícil ser cristão, né? Fica muito difícil perseverar. Então, escolhamos pessoas católicas. Não vamos escolher porque ele é bonzinho, porque ele é muito direito, porque ele é muito honesto. Isso é importante e necessário, mas não é suficiente. Que alguém também seja modelo de ir para a igreja conosco, né? Quando eu trabalhei um tempo numa comunidade, muitas vezes eu era ministra da Eucaristia, chegava sempre mais cedo, e o que acontecia no dia das celebrações da Eucaristia? Criança na porta, esperando alguém de confiança, né? Eles elegiam pelo coraçãozinho deles, e muitas vezes alguém me chamava de tia, né? Tia, dá para você entrar comigo agora nessa procissão, porque não veio ninguém lá de casa, né? Então, na nossa igreja tinha o costume de as crianças entrarem com um representante na primeira Eucaristia, né? E a mesma coisa acontecia nos crismas. Quantas vezes os tios, né, os jovens que
contribuía com a formação do crisma, preparação para o crisma, eram os padrinhos. Quando eles gostavam, às vezes, muito de um jovem lá que ajudava, né? O jovem era padrinho de mais de um, né? Porque não tinha ninguém em casa ou conhecido que os representasse. Então, isso é outra seriedade dentro da nossa igreja. E o terceiro sacramento, né? O sacramento da Eucaristia, que muitas vezes se torna o segundo sacramento que a gente recebe, porque a crisma ficou para a idade mais adolescente e o sacramento da Eucaristia mais cedo, né? A gente lembrando sempre que sacramento é semente lançada em nosso coração e como tais deve germinar, nascer, crescer e produzir frutos. Quem recebe os sacramentos, mas não os valoriza ou não aprendem a valorizá-lo, é porque faltou exemplo bom. Então, precisamos dos outros, precisamos de alguém para nos provocar, para nos ajudar, para nos animar, né? Então, quem não tem exemplo e não tem motivação, se torna uma árvore sem fruto. Alimentados, motivados e instruídos pela família, a gente chega na Eucaristia. A gente persevera, né, pela Eucaristia. Infelizmente, muitas crianças vão sem nenhuma formação, motivação. Às vezes vão porque o coleguinha da escola foi e chamou, né? Às vezes vão porque um catequista convidou, é professor e é catequista, né? E os catequistas, apesar de não serem os primeiros evangelizadores, né, porque os primeiros são os pais e os padrinhos, muitas vezes faz um trabalho de resgate maravilhoso, né? Precisamos rezar muito pelos catequistas. Então, os sacramentos são nossa esperança para uma vida com Cristo, já nesse mundo, enquanto caminhamos como peregrinos para a casa do Pai. Eu quero ler um texto pequenininho do Padre Alberto Gamberini, quando ele fala do sacramento da Eucaristia. Ele fala assim que a Eucaristia aumenta em nós a graça de Jesus e os seus favores e a sua amizade. Quem comunga entra na intimidade de Jesus, que perdoa o pecado, liberta os oprimidos, consola os tristes e cura os doentes. E ele cita São Francisco de Sales, dizendo assim: se você é colérico, comunga para que o Senhor te dê um gênio bom. Se você é um pecador, comunga para que o Senhor te traga perdão e força para não pecar mais. Se você é bom, comunga para não praticar o mal. Se você é mau, comunga para praticar o bem. Então a Eucaristia é um presente, é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Quem come minha carne, bebe meu sangue, viverá eternamente. João 6, eu te convido a estudar João 6, o Evangelho de João, capítulo 6. Ali Jesus, de forma muito clara, ele afirma para nós que estará conosco até o fim, né? Estará conosco e quem perseverar nele será salvo. E a Eucaristia é esse alimento da alma, assim como eu enfraqueço, se eu fico muito tempo sem alimentar o meu corpo, eu enfraqueço se eu não alimento a minha alma, né? Feliz daquele que pode buscar a Eucaristia. E para buscar a Eucaristia, nós precisamos estar em estado de graça, né? Buscar para amarrar a Eucaristia, já vem o sacramento da confissão. Precisamos estar em estado de graça. O confessionário é o único tribunal na terra em que nós nos apresentamos como culpados e saímos sempre perdoados. Essa é uma grande verdade. Então, a carta de São Paulo aos Coríntios também vai dizer, olha, aquele que comunga em estado de pecado, aquele que não busca o perdão do sacerdote e não deseja se emendar, se corrigir, ele comunga a sua própria condenação, né?
Aí São Paulo ainda fala assim, por isso que existem tanta gente doente no meio de vocês. Então, mesmo comungando, a gente muitas vezes percebe, né, que a gente não avança na fé, na caridade, nos bons propósitos, na firmeza de caráter, porque a comunhão, ela está atrelada a uma boa confissão, né? Então, que o Espírito Santo esteja nos ajudando, nos dando sabedoria para podermos aprender a usufruir desse remédio celeste que o Senhor tem nos dado, que é a Santa Eucaristia. Eu continuo no próximo vídeo. Rectos Brás.